Será que vai haver algum arrebatamento secreto durante esse mês de setembro de 2025? A resposta é não, não vai haver nenhum arrebatamento durante esse mês de setembro de 2025, porque isso não é bíblico. A palavra de Deus, o Senhor Jesus, quanto Paulo, foram bem claros de que o arrebatamento só acontecerá durante a vinda de Jesus. E Jesus foi bem claro ao falar que só virá após a grande tribulação. Portanto, a igreja vai passar pela grande tribulação. A igreja vai estar aqui durante esse período de grande tribulação. É impossível acontecer um arrebatamento antes da grande tribulação. É impossível acontecer um arrebatamento agora em setembro desse ano. Muitos canais estão postando aí na internet baseado em sonhos, onde as pessoas estariam tendo de que haveria um arrebatamento durante as festas das trombetas. Aí muitos canais estão fazendo vídeos e induzindo as pessoas ao erro de que vai haver um arrebatamento durante esse mês de setembro de 2025. E não vai acontecer nada durante esse mês. Não vai acontecer nenhum arrebatamento durante esse mês de setembro. Só através da morte. Porque aí, no caso, se a pessoa morrer, aí sim, para ela ali, Jesus Cristo já teria vindo. Já seria, no caso, ali o fim para aquela pessoa. Mas, se falando de arrebatamento, não vai acontecer durante esse mês. Pode até acontecer durante as festas das trombetas, mas só após a grande tribulação. O Senhor Jesus, quando falou sobre a vinda dele, ele foi bem claro que a vinda dele será visível. Jesus nunca falou de vinda secreta ou vinda 7 anos antes. E Paulo também. Se a gente vê lá em Mateus, quando Jesus estava falando, comparando a vinda dele com um relâmpago. Aí Jesus falou, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus aqui não estava falando da rapidez do relâmpago, estava falando da luminosidade do relâmpago. Assim como o relâmpago aparece e a gente vê o relâmpago quando aparece no céu, assim será a vinda de Jesus. Porque o relâmpago, quando aparece no céu, ele ilumina e todos conseguem ver. A mesma coisa quando Jesus voltar. Ele vai aparecer nos céus e todos vão ver Jesus vindo. E o texto é claro, ó, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra, está falando da visibilidade do relâmpago. Lá em Mateus 24, versículo 30, Jesus foi bem claro também, ó. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Jesus sempre deixou claro que a vinda dele será visível. Em Apocalipse também foi dito claramente isso. Em nenhum momento é dito que Jesus vai vir uma primeira vez, secretamente. Pelo amor de Deus, as pessoas distorcem o que está escrito. Em Apocalipse, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. A vinda de Cristo é visível. Não existe vinda secreta de Jesus. Lá no livro de Marcos, repetindo a mesma coisa. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. No livro de Lucas. E então verão vir o Filho do Homem. Então verão vir o Filho do Homem. Numa nuvem com grande poder e glória. Lá no livro de Atos, a gente vai ver aqui, ó, Paulo falando a mesma coisa. A gente vê aqui que Paulo nunca falou que Jesus vai vir secretamente. Paulo sempre repetiu as mesmas informações de Jesus em Atos. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, Paulo, lá no livro de Atos está escrito que da mesma forma que Jesus foi, da mesma forma que eles viram Jesus indo, Jesus iria voltar da mesma forma, visível. Não tem nada de secreto e de primeira vinda secreta. No livro de Colossenses, diz a mesma coisa. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, aparecer, então também vós manifestareis com ele em glória, deixando claro que Jesus vai se manifestar, aparecer no livro de 1 João. Mas sabemos que quando ele se manifestar, ó, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como o veremos. Não tem nada de vinda secreta, sempre deixando claro que Jesus vai vir de forma visível.
No livro de Tito, capítulo 2, diz o seguinte: aguardando a esperança bem-aventurada e a manifestação da glória de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A manifestação. No livro de 1 a Pedro, se acha em louvor e honra e glória na manifestação de Jesus Cristo, sempre deixando claro que Jesus vai se manifestar, aparecer. No livro de 1 Timóteo, capítulo 6, diz: até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, até a manifestação. Não tem nada de secreto aqui, não tem nada de vinda secreta, vinda oculta. Tanto Paulo como outros discípulos e apóstolos de Jesus sempre deixam claro, sempre fala da vinda de Jesus como sendo um evento único e visível, manifesto. No livro de 2 Tessalonicenses, diz o seguinte: quando se manifestar o Senhor Jesus do céu com os anjos do seu poder. Aqui, Paulo deixando claro que Jesus vai se manifestar. Esperando, 1 Coríntios, esperando a manifestação de nosso Senhor, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que Paulo está falando aqui que da vinda de Jesus sendo como algo manifesto, como algo que Jesus vai se manifestar e as pessoas saem dizendo que é secreto? No livro de Lucas, é a mesma história lá do relâmpago, comparando com o relâmpago. Porquanto como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até outra extremidade, assim será o Filho do Homem no seu dia. Então, aqui falando do brilho do relâmpago, como o relâmpago ilumina, assim será o Filho do Homem no seu dia. Ou seja, a vinda de Jesus é visível, será visível, e só após a grande tribulação. Lá no livro de Hebreus diz aqui, ó, assim também Cristo aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Aqui já no livro de Hebreus, deixando claro que Jesus, no versículo anterior, diz que Jesus veio uma primeira vez e que aparecerá a segunda vez, sempre demonstrando, e todos os textos e versículos sempre demonstram isso, que a vinda de Jesus será única, será só mais uma vinda, e será uma vinda visível, não tem nada de vinda secreta. Então não vai se cumprir, não vai se cumprir nenhum arrebatamento durante esse mês de setembro, e todos nós iremos ver, iremos perceber isso. Esses canais serão envergonhados, todos os canais que postaram vídeos ou que induziram as pessoas ao erro, ou que ainda vão continuar postando, porque é sempre assim, eles estipulam uma data e não acontece, depois estipulam outra data e não vai acontecer. O arrebatamento só vai acontecer após a grande tribulação. O Paulo, quando falou sobre o arrebatamento, primeiro que Jesus foi bem claro. Quando o Senhor Jesus falou sobre o arrebatamento, ele falou que só virá após a grande tribulação, e quando estiver vindo, vai dar ordem aos anjos, e os anjos vai juntar os escolhidos de todas as partes. Aí o texto lá no livro de Marcos diz que vai juntar os escolhidos da extremidade da terra até a extremidade do céu. E justamente durante a vinda de Jesus, qualquer pessoa que colocar o cérebro para raciocinar um pouquinho vai entender isso. Jesus estará vindo, ele vai dar ordem aos anjos, e os anjos eles vão ajuntar os escolhidos da extremidade da terra até a extremidade do céu, ou seja, até os ares. Os anjos vão retirar os escolhidos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Para quê? Para ir ao encontro de Jesus, porque o arrebatamento é isso, é um encontro. Jesus explicou lá, quando estava comparando com a parábola das virgens. Jesus diz lá, alguém diz, eis que aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro. E esse encontro só vai acontecer após a grande tribulação. O Senhor Jesus ele foi bem claro, que só virá após a grande tribulação. Paulo também demonstra a mesma coisa, porque Paulo vai explicar lá que o arrebatamento só acontece
na última trombeta. E a última trombeta é sim, é a trombeta lá de Apocalipse, a sétima trombeta, que muitos dizem, porque eles vão distorcer a palavra de Deus, né? Eles dizem que as trombetas lá de Apocalipse é trombeta de anjos. E a trombeta que Paulo teria falado seria a trombeta de Deus. Aí eles vão e que cria, faz acréscimo na Bíblia. Sendo que quando a gente lê lá o texto lá em Apocalipse, o texto é claro, ele diz que os anjos se apresentam diante de Deus e Deus entrega as trombetas aos anjos para os anjos tocarem. Então as trombetas sempre foram e sempre serão de Deus, né? Não tem nem lógica, até porque nenhum anjo iria fazer nada sem que o Senhor Deus permitisse. E Paulo quando explicou sobre o arrebatamento, ele não falou que Jesus iria vir uma primeira vez, 7 anos antes, ou que haveria um arrebatamento 7 anos antes. Paulo demonstrou que o arrebatamento aconteceria durante a vinda de Jesus, e Paulo demonstra que a vinda de Jesus seria visível. Porque aí Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses, dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aí Paulo está explicando o quê? Que durante a vinda de Jesus, quem estiver vivo não vai passar na frente de quem já morreu, porque primeiro vai acontecer a ressurreição. Em nenhum momento ele disse aqui que isso vai acontecer 7 anos antes, ou que Jesus virá secretamente e é só até as nuvens. Isso é acréscimo. É inadmissível um cristão ler um texto como esse e sair fazendo acréscimo na palavra de Deus. A gente tem que se manter fiel ao que está escrito, sem aumentar ou tirar. Paulo está explicando aqui, ó, nós os que ficarmos vivos para a vinda, ó, é a vinda, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Não tem nada de vinda secreta, primeira vinda, 7 anos antes. Ele está explicando que a ressurreição e o arrebatamento acontecem durante a vinda de Jesus, porque foi o que o Senhor Jesus já havia falado lá desde o princípio. Quem foi que falou que o arrebatamento acontece durante a vinda dele? Foi o próprio Senhor Jesus. Tanto quando Jesus contou lá a parábola lá das 10 virgens, que ele demonstra que quando estiver vindo as virgens, a esposa vai ao encontro dele, como em outras passagens ele falou também, que quando estiver vindo os escolhidos vão ser retirados da extremidade da terra até a extremidade do céu, obviamente para ir ao seu encontro. Foi o Senhor Jesus que já havia dito isso. Aí Paulo continua explicando, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Em nenhum momento Paulo está falando aqui que Jesus vai descer só até as nuvens. E que isso aqui vai acontecer 7 anos antes. Então como é que a pessoa tem coragem de sair colocando esse tipo de acréscimo? Falando, sair ensinando essas coisas sem estar escrito. Porque é isso que esses pregadores fazem. É inadmissível um cristão ler um texto como esse e fazer esse tipo de acréscimo. Paulo está dizendo aqui, ó, que porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Por que é que Jesus vai vir com alarido, com barulho? Porque foi o que o Senhor Jesus falou desde o princípio, que virá visível com poder e grande glória. E Paulo só está repetindo as informações, Paulo só está repetindo o que Jesus já havia falado. Aí Paulo diz, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui o texto ele não diz que a igreja ela vai para o céu, não diz aqui que a igreja vai para o céu nesse momento, ou que isso vai acontecer 7 anos antes, ou que isso vai acontecer secretamente, de maneira invisível, ou que só quem for arrebatado é que vai ouvir o alarido, o toque de trombeta. Em nenhum momento é dito isso. A gente não pode fazer esse tipo de acréscimo. E se a gente for fazer uma interpretação justa, coerente,
sincera, a gente vai ver que Paulo só está repetindo o que Jesus falou. Aí Paulo está dizendo aqui que seremos arrebatados para encontrar Jesus nos ares, porque quem foi que falou que os escolhidos, quem foi que demonstrou que quando estiver vindo, os escolhidos estariam sendo retirados da extremidade da terra até a extremidade do céu? Foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus quem havia demonstrado isso, que durante a vinda dele iria acontecer esse encontro nos ares. O Senhor Jesus quem havia falado isso. Aí Paulo só está repetindo que seremos arrebatados para encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui o texto diz, estaremos sempre com o Senhor Jesus. O texto não diz que nesse momento aqui a gente vai para o céu, que a gente retorna para a terra. Porque a gente vai explicar e encaixar ou afirmar que após esse encontro nos ares, a igreja ela vai para a terra com o Senhor Jesus, porque existem passagens que demonstram que quando o Senhor Jesus estiver vindo, ele vai em direção a Jerusalém e vai pisar no Monte das Oliveiras. E se a igreja vai estar com o Senhor Jesus, que é o que o texto está dizendo aqui, então isso significa que a igreja vai juntamente com o Senhor Jesus após esse encontro nos ares, que não é mencionado aqui quanto tempo vai durar, né? Afirma que haverá um encontro da igreja, de todos, com o Senhor Jesus nos ares, mas não afirma o tempo que vai levar esse encontro lá no céu, ou como será de fato. Mas aqui, mais ou menos, a gente já tem uma ideia do que de fato vai acontecer, que vai haver um encontro, e a palavra ela informa em outras passagens que o Senhor Jesus, quando estiver vindo, vai em direção a Jerusalém e vai visar o Monte das Oliveiras. Então, se o texto diz aqui que a igreja vai estar sempre com o Senhor Jesus, então é óbvio que a igreja vai estar ao lado do Senhor Jesus após esse encontro. O que eu não posso fazer, o que ninguém pode fazer, nenhum cristão, nenhum teólogo, pastor, é sair fazendo acréscimo na palavra. É sair falando que isso aqui vai acontecer 7 anos antes, que isso aqui vai acontecer em uma primeira vinda secreta, porque é isso que eles fazem. Isso é acréscimo. Esses pastores, esses pregadores deveriam ter vergonha ao ler um texto como esse, um texto que é claro, que está em acordo com o que o Senhor Jesus ensinou, e pelo contrário, ao invés de eles ensinarem corretamente, de conectarem esse texto com aquilo que o Senhor Jesus já havia falado, não, eles distorcem o texto, fazem acréscimos claramente na palavra só para continuar ensinando errado, mentindo, ou para justificar a heresia que eles acreditam. Em nenhum momento no texto aqui é dito que isso vai acontecer em uma primeira vinda secreta. Onde é que está escrito isso aqui? Onde é que está escrito aqui em outra parte da Bíblia que Jesus vai vir uma primeira vez secretamente? Se como eu mostrei aqui, todas as passagens, Jesus sempre demonstrou claro que virá unicamente e visível, e só após a grande tribulação. Então, como é que a pessoa tem coragem de dizer que isso aqui vai acontecer em uma primeira vinda secreta? Ou dizer que isso aqui é um arrebatamento secreto? Como é que o texto está dizendo que Jesus vai descer do céu com alarido e a pessoa tem a coragem de dizer que será secretamente? É a mesma coisa que eu falar, vou descer da árvore com alarido, vou descer da árvore gritando. Isso significa que eu vou descer da árvore, que eu vou descer, no caso, só até a metade da árvore, secretamente, e 7 anos antes. Ninguém faz esse tipo de interpretação no dia a dia, jamais ninguém faz isso no dia a dia. Qualquer um, se eu falar que vou descer da árvore com barulho, o que é que uma pessoa normal vai entender? Que eu vou descer da árvore até o chão fazendo barulho. E é o que está escrito aqui no texto, que Jesus descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E por que é que Paulo está falando isso, pelo amor de Deus? Porque não foi o que Jesus já havia falado, que a vinda dele será visível?
E Paulo aqui em nenhum momento menciona que isso vai acontecer em uma primeira vinda secreta, ou que vai acontecer 7 anos antes, mas pelo contrário, ele está falando que isso vai acontecer durante a vinda de Jesus, que foi o que o Senhor Jesus havia explicado desde o início. A questão é que muitas vezes as pessoas elas não leem o texto de direito, não leem o contexto e saem fantasiando coisas. Quando as pessoas falam sobre a vinda de Jesus, normalmente as pessoas citam lá aquela questão que Jesus comparou com os dias de Noé, que Jesus comparou a vinda dele com os dias de Noé, onde Jesus disse que será semelhante ao que aconteceu nos dias de Noé. Eles vão e usam aquele texto para dizer que vai haver um arrebatamento secreto. Só que normalmente eles pegam a passagem que está lá escrita lá em Mateus. Aí, quem não lê a palavra de Deus, ou quem não lê os versículos seguintes, ou todos os livros, às vezes acaba até acreditando naquilo que esses pregadores, ou que muitos cristãos acabam ensinando. Mas só que quando a gente vai ler o livro de Lucas, na mesma analogia, na mesma comparação lá dos dias de Noé, só que no livro de Lucas, Jesus deixa claro que isso vai acontecer no dia que ele se manifestar, ou seja, no dia que o Senhor Jesus vir de forma visível, o que desmonta todas essas mentiras, todos esses enganos que as pessoas fazem. Se a gente abrir o livro de Lucas lá, vai estar lá comparando no capítulo 17 e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Aí no versículo 30, aí o Senhor Jesus ele vai deixar claro, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, quando eles usam essa passagem aqui para dizer que Jesus vai vir secretamente, a própria palavra ela desmente esses pregadores, porque no livro de Lucas, na mesma analogia, a mesma explicação, a mesma comparação, aí no versículo 30, Jesus deixa claro que isso vai acontecer no dia em que ele há de se manifestar, ou seja, aparecer. Está falando da vinda visível dele. Não tem nada de vinda secreta, de arrebatamento secreto. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Porque o que está sendo explicado nessa comparação dos dias de Noé, não é que todo mundo vai estar comendo ali, comendo e bebendo, e de repente vai acontecer um arrebatamento secreto, não. O que Jesus estava explicando é que, da mesma forma que aconteceu lá nos dias de Noé, onde comia, bebia e dava esse casamento, ainda assim, não era todos que comiam, bebiam e davam esse casamento, eram os ímpios. Quem é que estava comendo, bebendo, ou seja, festejando, vivendo na impiedade nos dias de Noé? Era Noé ou era os ímpios? Os ímpios. Noé, desde o princípio, ele sabia que iria acontecer um dilúvio e estava se preparando. Isso não significa que vai haver um arrebatamento secreto, mas sim que, da mesma forma que os ímpios estavam vivendo na época de Noé, vai acontecer e está acontecendo de maneira semelhante agora, nos dias que antecedem eh, a vinda a vinda do Senhor Jesus. Lá no texto não diz que foi no dia que aconteceu o dilúvio. Se a gente lê essa passagem lá no livro de Mateus, está escrito nos dias anteriores ao dilúvio, ou seja, antes de acontecer o dilúvio, comiam, bebiam e davam-se em casamento. E quem é que fazia isso? Os ímpios. Ou seja, os ímpios estavam vivendo na impiedade até o dia que foram surpreendidos com o dilúvio. A mesma coisa vai acontecer agora, antes de Jesus voltar. Os ímpios estarão comendo, bebendo, ou seja, vivendo na impiedade, até o dia em que Jesus vai voltar e vai surpreender eles, pegar eles de surpresa. Isso significa que haverá um arrebatamento secreto? Não, não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que se as pessoas não se arrepender, vai chegar um momento que Cristo vai voltar e vai pegar elas de surpresa e serão castigadas, serão punidas. Que foi o que aconteceu na época de Noé. Não aconteceu nenhum arrebatamento secreto na época de Noé. O que aconteceu foi isso. Eles viviam na impiedade, obviamente que foram avisados, assim como as pessoas estão sendo avisadas agora.
Só que a questão é que os ímpios, eles não se importam, eles não estão atentos aos sinais. E quando a gente vai ver, lá em, se eu não me engano, em Tessalonicenses, Paulo explicou a mesma coisa, que a igreja não será surpreendida. Paulo explica lá, mas vós, irmãos, não estáis na impiedade, não estáis nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, então, quem é que será surpreendido como ladrão? Quem estiver em trevas, ou seja, na impiedade. Aí por isso que é usada essa expressão, de que Jesus virá como um ladrão de noite. Porque o ladrão ele vem de surpresa e noite, porque a noite ela simboliza a escuridão, as trevas. Então por isso, ladrão de noite. Isso significa que Jesus virá de surpresa para quem estiver na noite, ou seja, para quem estiver nas trevas, na impiedade. São essas pessoas que Jesus vai, que serão surpreendidas, ou seja, os ímpios. E a palavra, o que é dito, mencionado, é que a igreja não saberá o dia e a hora, ou seja, o dia e a hora exata, a igreja, ninguém vai saber. Mas toda a cronologia de Apocalipse, os eventos, tudo já está revelado na palavra, através das trombetas, dos sinais, dos selos. Tudo que vai acontecer já está revelado. Até os ímpios, se eles quiserem, estiverem um pouco mais atentos, eles vão acompanhar tudo isso. E é o que está escrito lá que Paulo escreveu, que a igreja não vai ser surpreendida. Por quê? Porque a igreja está atenta aos sinais, a igreja está atenta ao que a palavra já revela, e o próprio Deus ele revela através de sonhos, visões, revelações, profecias. O que a gente não pode fazer é colocar um sonho acima da palavra de Deus. Todo sonho profético ele tem que estar alinhado com a palavra de Deus. A partir do momento que a pessoa ela tem um sonho ali, e aquele sonho ele começa a entrar em choque com a palavra, ele não bate ali com a palavra, então a gente não vai deixar colocar aquele sonho acima da palavra, não. Primeiro, acima de tudo, acima de qualquer sonho, acima de qualquer revelação, está o que está escrito na palavra. Então, se está em desacordo, prevalece o que está escrito na palavra de Deus e não o sonho. É por isso que muitas vezes as pessoas têm sonhos aí de arrebatamentos, igual muitos estão tendo aí, e dizendo que vai haver um arrebatamento em setembro de 2025, só que quando a gente vai confrontar com a palavra, a gente percebe que não vai acontecer, é impossível de acontecer isso, um arrebatamento em setembro de 2025 ou arrebatamento antes da grande tribulação. E a gente vai confirmar exatamente isso, que não vai se cumprir esses sonhos que muitas pessoas estão tendo. Apesar de que muitos sonhos que as pessoas têm são verdadeiros, o problema é o sonhador, a interpretação do sonho, que é feita errada e acaba não acontecendo. Muitas vezes o sonho tem uma interpretação totalmente diferente. Outro erro comum que as pessoas erram ao ler a passagem lá em 1 Coríntios, onde fala do abrir e fechar de olhos. As pessoas elas não leem atentamente o que está escrito e elas acham que é o arrebatamento que acontece em um abrir e fechar de olhos, que vai acontecer um arrebatamento em um piscar de olhos. E não é isso que o texto diz. O texto diz que a transformação do corpo vai acontecer em um abrir e fechar de olhos. Então, não é um arrebatamento secreto que acontece em um piscar de olhos, igual muitas pessoas aprenderam. O que a palavra diz é que a transformação do corpo será rápida. Essa transformação será em um abrir e fechar de olhos. Isso porque a igreja, nós vamos ter um novo corpo glorificado e essa transformação é rápida. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 51, versículo 51, diz assim: Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no
no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta aqui. Todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Então aqui não está dizendo que vai haver um arrebatamento secreto ou que isso vai acontecer 7 anos antes. Isso vai acontecer durante a vinda de Jesus. Mas o que acontece rápido, em um abrir e piscar, em um abrir e fechar de olhos, é a transformação do corpo. Mas todos seremos transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos. Não tem nada a ver com arrebatamento secreto. Isso vai acontecer durante a vinda de Jesus. A questão é, em que momento o Senhor Jesus voltará? O Senhor Jesus só voltará uma única vez e após a grande tribulação. Foi o próprio Senhor Jesus quem falou e aqui Paulo também demonstra isso porque ele diz que isso vai acontecer na última trombeta. E a última trombeta é a 7ª de Apocalipse. Tanto é assim que a gente, quando lê o que acontece na 7ª trombeta lá em Apocalipse, é justamente o Senhor Jesus Cristo assumindo o seu reinado aqui na terra. Ou seja, todos os textos, eles sempre vão ali, sempre se encaixando e corroborando com aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou, com aquilo que Jesus falou, e não conforme o que esses pregadores ensinam. A questão é que as pessoas deixam de crer na palavra de Deus ou deixam de fazer uma interpretação assim simples daquilo que realmente está escrito e começa a fantasiar coisas, fazer acréscimos na palavra. E com isso a gente percebe que os textos, quando a interpretação está errada, vão entrando em contradição. Mas quando a gente faz a interpretação correta, todos os textos se encaixam. O Senhor Jesus falou que só virá após a grande tribulação e demonstrou que o arrebatamento acontece durante a vinda dele, ou seja, a igreja vai estar aqui durante esse período. E a gente vê exatamente isso. A gente vê aqui, ó, Paulo falando que isso aqui, o arrebatamento, essa transformação dos corpos só vai acontecer, né, exatamente na última trombeta, sempre se encaixando com aquilo que o Senhor Jesus falou. Quando a gente vai ler lá o que acontece na última trombeta de Apocalipse, a gente vê lá o Senhor Jesus assumindo o seu reinado aqui na terra. Todos os textos eles vão se encaixando. Quando a gente lê lá Apocalipse 20, a gente lê lá que os mártires que vão passar durante a grande tribulação, eles vão fazer parte da primeira ressurreição, se encaixando exatamente com isso, porque o Senhor Jesus já havia falado que a ressurreição só acontecerá no último dia. E tanto é assim que em Apocalipse 20 é dito que os mártires da grande tribulação irão fazer parte da primeira ressurreição. Então é impossível acontecer um arrebatamento. Biblicamente falando, não vai acontecer um arrebatamento antes da grande tribulação. Porque o arrebatamento está ligado também com a ressurreição. Primeiro tem que acontecer a ressurreição dos mortos. E se em Apocalipse 20 diz que os mártires, as pessoas que vão morrer durante a grande tribulação, diz que eles vão reviver, que eles vão ressuscitar e conseguir fazer parte da primeira ressurreição, isso significa que não houve uma ressurreição, uma primeira ressurreição 7 anos antes. A primeira ressurreição só vai de fato acontecer após a grande tribulação. E tanto é assim que inclui esses mártires nessa ressurreição. E não existe isso aí de ressurreição em várias etapas, porque é isso que esses pregadores eles vão começar a fantasiar, eles vão começar a distorcer a palavra de Deus, fazer acréscimo, dizer que primeira ressurreição em várias etapas, vinda em várias etapas, vinda em 2 etapas. Por quê? Porque
todas as passagens quando fala da vinda de Jesus é sempre no singular e sempre demonstrando que será uma vinda única e após a grande tribulação. Só que para justificar o engano que eles sempre acreditaram, que eles sempre ensinaram, aí eles começam a distorcer e fazer acréscimo na palavra de Deus. Aí começa a dizer que vai ser vinda em várias etapas, que é primeira ressurreição em várias etapas, e com isso só vai afundando ele mais ainda nesse lamaçal de mentiras e enganos.